Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, mais uma vez, a todos. Nós nos reunimos hoje na casa do Senhor, dia do Senhor, para celebrarmos as bênçãos e a manifestação do seu amor e da sua graça. E uma dessas manifestações, com certeza, é o momento em que a palavra de Deus fala ao nosso coração. E hoje, em especial, nós nos reunimos para testemunhar um momento de renovação da aliança de Deus na vida de uma família da nossa igreja, muito especial, a família do Alessandro e da Larissa. Hoje é o dia em que a Lara vai ser apresentada para receber o sacramento do batismo. Hoje, inclusive, além da ocasião que nos reúne aqui, hoje é exatamente hoje que o Alessandro faz mais um ano de vida, né? Então a data é especial duas vezes, porque as pessoas bonitas fazem aniversário em dezembro mesmo. A gente sabe disso, né? Então, meus irmãos, como preparação para esse momento de bênção, de festa, nós vamos entoar o hino de número 367, Convite aos Meninos, que fala a respeito desse momento em que as crianças são apresentadas à presença de Jesus. Eu quero convidar todos para que nós nos coloquemos de pé mais uma vez, para que cantemos este hino de maneira bem alegre na presença do Senhor. Infelizmente, irmãos, nós não vamos ter a letra projetada, aconteceu um probleminha lá em cima com este hino, mas todos aqueles que tiverem os seus hinários ou estiverem com o aplicativo da igreja aí no seu celular, nós vamos usá-los para que nós cantemos o hino 367. Vamos então entoar este hino em louvor ao Senhor. Os pequeninos ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos ao final da Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando à glória do além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal da Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Vinde, meninos, ele vos diz, quer receber-vos no bom país, quer conceder-vos vida feliz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal da Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, não há no mundo quem ame assim. Seu grande amor por vós não tem fim, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal da Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Amém. A igreja pode se assentar nesse momento. Muito bem, meus irmãos.
como os nossos dispositivos litúrgicos e constitucionais nos exigem, eu quero convidar aqui à frente o Alessandro, a Larissa e a Lara para que eles se coloquem aqui ao lado. E nós vamos proceder nesse momento à explicação do sacramento e depois as perguntas constitucionais antes de nós administrarmos o batismo, o sinal da aliança de Deus na vida da pequena Lara. Meus irmãos, nós temos aqui as seguintes instruções para esse momento onde nós apresentamos as crianças ao sacramento do batismo. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer a Ele inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Escritura Sagrada são designados os membros da igreja. Também nosso Senhor os teria tratado nessa relação, dando a eles a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos Deus. E agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de dedicar a Ele o seu Filho, eu os convido a declarar sua fé e reconhecer solenemente seus deveres para com Deus e para com a sua igreja em referência a essa criança. Meus irmãos, nós batizamos crianças porque nós entendemos que elas estão incluídas no sacramento e também porque nós entendemos que este é o momento em que os pais se comprometem a criar os seus filhos no temor do Senhor. Não é um compromisso da pequena em especial, mas é um compromisso que os pais assumem como membros da igreja e como também pessoas incluídas na aliança de Deus, e este é o momento em que nós demonstramos fé. Nós acreditamos que um dia a nossa, hoje, pequena Lara, estará aqui na frente professando a sua fé como prova da conclusão da aliança de Deus na vida dela. E é por isso, meus irmãos, Alessandro e Larissa, que eu passo então a lhes fazer as seguintes perguntas e eu peço para que vocês declarem em alta voz a sua resposta afirmativamente, ok? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Vocês creem no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês prometem que se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como é ensinado na Escritura? Vocês prometem ensiná-lo a ler para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Muito bem, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, nós vamos orar e em seguida a nossa pequena Lara irá receber o sacramento do batismo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra na Tua presença, porque entendemos que neste dia
estamos vendo uma das formas mais especiais da manifestação do teu amor na nossa vida. O momento em que nós solenemente admitimos, diante da tua igreja e perante a tua presença, que ensinaremos os filhos que o Senhor nos deu a andarem no temor do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, concedendo a este casal que eles possam cumprir as promessas que hoje aqui eles fizeram. E que eles possam também ser capacitados pelo Senhor a fazer com que a pequena Lara cresça e se torne uma serva do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos proceder então ao sacramento do batismo. Vou pedir para vocês se achegarem aqui. Lara, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque hoje, como nós acabamos de orar, nós estamos vendo a celebração e a manifestação do teu amor na vida dos teus filhos, Alessandro e Larissa. E eu te peço agora, Deus, que o Senhor mesmo seja aquele que irá conduzir esse processo, onde a pequena Lara irá crescer e irá se tornar, ó Deus, uma serva abençoada pelo Senhor. Concede a ela essa graça e concede aos seus pais tudo aquilo que é preciso ao lado da tua igreja, para que ela possa crescer no temor e na disciplina do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Dando continuidade então a esse momento, onde nós estamos na casa do Senhor, nós só temos alguns avisos para compartilhar com vocês, antes de nós nos separarmos aqui para as nossas classes. O primeiro desses avisos é que as nossas programações de final de ano já estão transcorrendo. Ontem nós tivemos aqui na igreja a apresentação da cantata Alegria, pelo coral da Igreja Presbiteriana de Apiaí. Para aqueles que não puderam estar conosco, nós gravamos e logo no canal da igreja no YouTube, todos vão poder assistir a apresentação gravada. Nós também vamos ter, meus irmãos, hoje à noite, a participação das nossas crianças no culto. Então, desde já você está convidado a participar conosco, assim como das demais programações, ok? Tem mais algum aviso de algum outro departamento que eu por acaso possa ter esquecido? Eu acredito que não, né? Então, meus irmãos, nós vamos nos separar nesse momento para as nossas classes. As crianças e aqueles que têm aula nas outras salas vão poder seguir, enquanto nós permaneceremos aqui para continuar esse momento de instrução na palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. Aqui na nossa classe, nós passamos por algum tempo expondo o livro de Romanos e nós finalmente conseguimos terminar, né? Nós começamos assim que eu cheguei, em 2016, terminamos no último domingo, e o tema que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos investigar, tanto aqui na escola dominical, quanto nos trabalhos da noite, é a comunhão. Nós estamos dando um foco específico na questão da oração no culto da noite, e pela manhã nós vamos tentar colocar diante de vocês, pela palavra, alguns temas referentes à comunhão e tentando ampliar esse estudo da maneira que nós conseguirmos. Hoje, eu gostaria de fazer com vocês um estudo num texto que fala sobre comunhão, que eu acredito que é conhecido porque a gente sempre fala dele nos momentos de ceia do Senhor, mas ao mesmo tempo, existe algo aqui que nem sempre nós temos tempo de trabalhar. E é por isso que eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 11. Nós queremos ler aqui o texto que se encontra dos versículos 17 a 34. Tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34.
1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34. Quero convidá-los para que nós façamos a leitura da palavra do Senhor neste texto. Nos diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Amém. Meus irmãos, vamos ler o versículo 19 agora, todos juntos, e aí você também vai poder guardar aí este versículo para nós lermos aqui no encerramento, tá bom? Vamos ler o versículo 19, todos juntos? Vamos lá? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Amém. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse nosso momento de aprendizado da palavra do Senhor. E eu queria convidar a nossa irmã Dona Esther para nos dirigir nessa oração por iluminação do Espírito Santo para esse momento de estudo. Vamos orar? Nossa irmã Dona Esther, por favor, nos dirija nessa oração. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. O que nós temos nesse texto
que é tão curioso e ao mesmo tempo, porque nós quando o lemos estamos diante da celebração da ceia do Senhor, às vezes a gente passa por ele apenas para que nós sejamos instruídos quanto ao significado, não é? Desse momento, nós temos algo aqui muito mais importante que faz com que nós observemos o momento da ceia como um momento muito mais amplo do que simplesmente o momento em que nós pegamos lá um pedacinho do pão e um pedacinho ali da bandejinha do cálice para que nós possamos beber. Bom, a primeira coisa que eu acredito que causa talvez uma estranheza nesse texto é que o versículo 21 fala que as pessoas na cidade de Corinto, quando participavam da ceia, comiam demais, a ponto de outras pessoas ficarem com fome. Eu acredito que isso soa para nós estranho, justamente porque quando a gente pega o pedacinho de pão, que é mais ou menos assim, a gente pensa, nossa, mas como é que alguém pode se empanturrar com um pedacinho de pão tão pequeno e um copinho de nada assim que não serve nem para matar a sede? É porque naquele tempo, e é bem provável que isso tenha sido também uma herança do momento em que Jesus Cristo estava passando com os seus discípulos, a igreja se reunia para fazer uma grandiosa refeição. E o momento da ceia foi um momento em que Jesus e seus discípulos estavam jantando. E eu quero lembrar com você isso, voltando lá para Mateus capítulo 26, só para os irmãos, outro texto conhecido, né? Só para os irmãos perceberem o que foi feito naquele momento. Mateus 26, do 26 ao 30, vai falar a respeito do momento em que Jesus institui esse sacramento da ceia do Senhor. E o que estava acontecendo ali? Que também é outra coisa que talvez a gente não tenha muito tempo de explorar, mas é só para os irmãos entenderem como que uma coisa virou outra coisa, né? Mateus 26, do 26 ao 30, é um texto conhecido, famoso e tal. Mas veja, o versículo 26 fala que enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão. O que eles estavam comendo? Obviamente, pão, porque tinha pão ali na mesa. Mas o que mais, além disso, eles estavam comendo? Se os irmãos voltarem um pouquinho para o começo do capítulo 26, mas em especial a partir do versículo 17, os irmãos vão perceber que aquele momento onde Jesus toma o pão e toma o cálice, era o momento em que eles estavam participando da refeição da Páscoa, que até aquele momento era uma refeição característica dos judeus que representava a lembrança que eles tinham do momento em que eles saíram do Egito. Os irmãos se lembram o que continha na refeição pascal? Nós tínhamos, além dos pães, que foram geralmente os pães asmos, né, ou pão sem fermento, nós tínhamos também a carne de um cordeirinho de 1 ano, assada, e nós tínhamos também as ervas amargas, não é? Então o Senhor Jesus tomou um pão asmo daquele, e ele disse, esse é o meu corpo. Por que Jesus fez isso? Um dos meus professores do mestrado, o reverendo Dario, que esteve aqui pregando também no ano passado, nos ensinou algo muito interessante. Jesus celebrou o seu corpo como sendo o pão, porque o cordeirinho morre. Para que nós possamos comer a carne do cordeiro, ele precisa morrer. E Jesus não ficaria morto. Jesus está hoje vivo. É por isso que o símbolo do corpo de Cristo no momento da ceia é o pão e não mais a carne de um animal. Porque nós cremos, Jesus morreu, mas ele está vivo. E é exatamente isso, meus irmãos, que acontece aqui. Agora, nós não comemoramos a Páscoa do jeito que os judeus comemoravam lá no passado com essa refeição. Para nós, Páscoa também não é um feriado uma vez por ano. Mas Páscoa é todo o momento em que nós estamos fazendo o quê? Celebrando a nossa saída do cativeiro das trevas, do império das trevas, e a nossa salvação em Jesus Cristo. Páscoa é todas as vezes que nós comemoramos, então, e celebramos a ceia. É isso que acontece. Então, não foi uma questão por acaso, em que antes era Páscoa daquele jeito do Antigo Testamento e hoje é a ceia do Senhor. O Senhor Jesus fez essa adaptação na Nova Aliança justamente porque tudo aquilo que a Páscoa apontava se cumpriu nele. Então agora, em vez de comemorarmos a saída do Egito, nós comemoramos a saída do pecado e partilhamos a refeição juntos. É isso, meus irmãos, que explica por que Paulo, agora você pode voltar lá para 1 Coríntios, né? Por que Paulo lidou com essa questão ali?
a ceia que eles comiam era uma ceia mesmo, era um jantar mesmo. E um dos elementos desse jantar era o pedacinho de pão lá que era distribuído e também o cálice que eles desfrutavam naquele momento. O que os irmãos acham de todas as vezes que nós tivermos ceia, a gente ter um grande jantar aqui na igreja também? Amém? Você vê que coisa. Por quê? Porque a ideia é comunhão, é um bem comum. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, antes de falar isso, ele faz uma censura para aquela igreja. E essa censura está contida a partir do versículo 17 até o versículo 21. O apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 17: vocês não se ajuntam para melhor, vocês se ajuntam para pior. E por que Paulo diz isso? Olha o que diz o versículo 18. Eu estou informado, e a grande pergunta é, quem contou? É interessante a gente pensar nisso também, porque a igreja dos Coríntios recebeu uma carta, essa primeira aqui, muito pesada, porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, era informado por pessoas de lá. E se você quiser saber quem foi que contou para Paulo que os coríntios estavam passando por isso, o nome dessa pessoa está registrado no primeiro capítulo. Os irmãos podem voltar lá para o primeiro capítulo e o versículo 11 vai nos dizer quem é essa pessoa. 1 Coríntios 1, 11. O irmão que tiver aí o gogó treinado nesse calor, que não está tomando tanto sorvete assim, por favor, leia bem alto para a gente. 1 Coríntios 1, 11. Por favor. Veja só. Então, quem é o nosso jornal aí em relação aos coríntios? O pessoal da casa de Cloe. E, meus irmãos, um detalhe para vocês. Não foi o apóstolo Paulo que leu essa carta pessoalmente para eles, mas ele escreveu essa carta e essa carta foi levada até lá e provavelmente ela foi lida perante os coríntios numa assembleia pública igual essa aqui, que nós temos diante de nós. Você já imaginou a pessoa lendo a carta e falando assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, Paulo está escrevendo, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Você já imaginou o momento em que era lido isso e todo mundo começava a olhar para o pessoal da casa de Cloe e fazer assim: fofoqueiro. Mas a questão aqui é que Cloe não fez uma fofoca, meus irmãos. Por que ela não fez uma fofoca? Qual que é a diferença entre uma fofoca e aquilo que Cloe fez e o pessoal da casa dela fez? O nome dela está registrado aqui. Está na Bíblia para todo mundo ler. Qual que é a diferença entre uma fofoca e o que o pessoal da casa de Cloe fez com o apóstolo Paulo? Qual que é a diferença? Ou não tem diferença? Eu acredito que tem. Oi? Primeira coisa, ela estava falando a verdade. Segunda coisa, eu acho que tem mais um elemento que dá para a gente destacar aqui. Ela foi conversar com Paulo diretamente, não é? Fofoca não é uma coisa que se faz frente a frente, não é? Terceira coisa, para ser bem presbiteriano, né? Terceira coisa. Oi? Apontaram-se as testemunhas, ótimo, eu vou ser agora não presbiteriano. Quarta coisa, meus irmãos, Paulo citou o nome dela. Fofoca geralmente é assim: eu vou contar uma coisa para você, mas não fui eu que falei, hein? Se você contar para alguém e essa pessoa ficar sabendo que fui eu que falei, nós vamos brigar. Meus irmãos, Paulo citou com todas as palavras, foram eles que falaram. Então, isso não é uma fofoca. O que Cloe queria? Cloe queria que Paulo fizesse algo para consertar o problema. Isso não é o objetivo da fofoca, é? Quando uma pessoa faz fofoca, ela quer que seja consertado o problema ou não? O que os irmãos acham? Porque eu tenho a mais absoluta certeza que não. A intenção da pessoa que faz fofoca é consertar? É ou não é? Não, né? Qual é a intenção dessa pessoa? Oi? Incendiar, né? É fazer com que as coisas, em vez de melhorarem, elas
piorem. Agora, o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele colocou o pessoal da casa de Chloe aqui, eu tenho certeza que tiveram alguns irmãos que olharam assim para eles, pensaram, mas eu tenho a mais absoluta certeza, queridos, que eles não se preocuparam com isso, não. E é claro que a gente não sabe muitas informações a respeito de Chloe, mas uma vez que ela não fez fofoca, eu tenho certeza que naquele momento, se alguém estivesse direcionando um olhar para ela, talvez levantasse no meio da igreja e falasse, o que vocês estão olhando aí? Falei mesmo porque não está acontecendo isso, então agora nós vamos consertar. O apóstolo Paulo mandou essa carta aqui justamente para que a gente corrija esse problema. E é esse, meus irmãos, o ponto que diferencia o que Chloe e a sua família fizeram de uma fofoca. Então, se você é uma pessoa como Chloe, que quer ver a igreja sendo curada, que quer ver a igreja se curando de algum problema que você vem identificar, primeira coisa que eu peço para você, não tenha medo de se identificar. Se você quer que a coisa seja corrigida mesmo, chegue no pastor, porque não tem apóstolo Paulo, né? Tem só presbítero Paulo, mas pode chegar lá e pode conversar com ele, mas tenha certeza de uma coisa, ele vai falar quem contou e nós vamos resolver junto. Será que agora nós vamos ver a igreja falando mal uns dos outros? Acho que agora não, né? Mas é exatamente isso que diferencia uma coisa da outra. E Paulo ficou informado, então, meus irmãos, sobre essas divisões por causa do pessoal da igreja de Chloe. Da casa de Chloe, na verdade, né? Aí vem o que Paulo diz no versículo 18, olha só. Agora lá do capítulo 11, que é o texto que nós temos aqui para estudar. Ele disse, eu estou informado a haver divisões. E aí o que Paulo fala no versículo 18, no finalzinho ali? E eu, em parte, o creio. Quer dizer, eles não estão errados no que eles estão falando. E aí, Paulo vai contar qual foi a experiência dele com essas questões de divisão. Irmãos, é claro que quando a igreja se divide, seja por fofoca ou seja por qualquer outro motivo, é uma coisa ruim. Mas, antes da gente continuar, eu lhe faço uma pergunta. Quem aqui crê na soberania de Deus? Que Deus é soberano e controla todas as coisas. Quem aqui crê nisso? E como um Deus soberano, esse Deus que nós cremos faz todas as coisas cooperarem para o bem. Correto? Correto? Ou seja, se existe uma divisão na igreja, qual a conclusão? Qual a conclusão? Isso coopera para o nosso bem. Amém? Você crê nisso? Porque você acabou de falar que Deus é soberano. Olha só qual é a visão que o apóstolo Paulo tinha sobre o assunto. Versículo 19. Porque ele dizendo, né? Até mesmo importa que haja partidos entre vós. Em outras palavras, Paulo diz, é bom ter divisão na igreja. É bom. É até bom. Sabe por quê? Porque uma das coisas que vai aparecer quando houver divisão é o quê? Versículo 19. Para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. A soberania de Deus é uma coisa tão incrível, meus irmãos, que até mesmo numa divisão a gente pode tirar alguma coisa boa. E qual é a coisa boa que nós tiramos da divisão? Nós vamos saber quem são os aprovados. Ou seja, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu até estou feliz que tem algumas pessoas que estão aí comendo a mais no jantar de vocês, na ceia de vocês, por causa de um ponto. Nós vamos ver quem é que vem para se alimentar e quem é que vem para desfrutar da comunhão. Então é bom que isso aconteça. E esse versículo dá uma calma tão grande no meu coração, meus irmãos, porque todo mundo aqui conhece os crentes estilo dito festa, né? Que aparecem quando as coisas estão girando em torno da alimentação, aquela coisa toda. E eu pessoalmente tenho um problema muito grande com isso. Mas eu não vou fazer a igreja fazer jejum todas as vezes que tem programação. A gente vai fazer as nossas comidas aqui, nós temos irmãs muito dotadas e irmãos também muito dotados que fazem um excelente alimento para nós desfrutarmos. Os irmãos aqui já desfrutaram muitas vezes disso, mas os irmãos também sabem que tem as pessoas que gostam da comunhão e tem as pessoas que gostam da comida. Isso não é ruim, Paulo diz, porque os aprovados vão se tornar conhecidos. Olha que coisa interessante. Então, se existe algo assim acontecendo na igreja, Paulo diz, é bom. É bom porque a gente vai ver agora de que lado as pessoas estão. Deus é soberano sobre a sua igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Às vezes a gente se alarma tanto em momentos de crise como esses,
Mas o apóstolo Paulo dá uma palavra para aquela igreja que diz respeito ao seguinte: pode ser que tenha coisa errada acontecendo aí, mas é bom. É bom porque a gente vai saber de que lado as pessoas estão. O lado da verdade. E quem não está do lado da verdade, está do lado de quem? Quantos lados existem? Tem o lado da verdade e o lado da mentira. Nós vamos saber quem está do lado de quem. Interessante isso, né? Mas vejam, irmãos, o apóstolo Paulo trata disso não só como uma coisa boa. O apóstolo Paulo vai tratar a parte ruim agora. A parte boa é que nós conhecemos quem está do lado de quem. Mas a parte ruim é o que Paulo vai passar a tratar agora. Então o que nós aprendemos com isso? Que quando houverem problemas na igreja, eles têm que ser tratados. Eles têm que ser tratados. Não é que a gente vai olhar para a soberania de Deus e vai falar assim: então já que Deus é soberano, então se aconteceu foi porque Ele permitiu, e se Ele permitiu é bom. Não, calma. Tem a parte boa, que é essa parte onde a gente vê Deus manifestando graça na vida das pessoas, mesmo através de erros e problemas assim, mas a gente também tem que tratar o problema. E o apóstolo Paulo sugere um seguinte sentido para que a gente trate isso. O versículo 20, Paulo chega à seguinte conclusão: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, olha o que Paulo fala: não é a ceia do Senhor que comeis. Ele diz assim: não é ceia do Senhor o que está acontecendo aí. E por que não é? Paulo explica isso no versículo 21. Por quê? Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Meus irmãos, é difícil entender o que Paulo quer dizer aqui. Algumas possibilidades de interpretação a gente levanta nesse versículo. Primeiro, antes do culto acabar, já descia a gente lá e começava a comer. Segunda coisa, antes de dar-se a partida para que as pessoas pudessem se servir, já tinha os apressadinhos que iam lá e faziam o prato. A gente não tem como saber com certeza o que Paulo quis dizer com esse versículo 21. Mas esse termo aqui, antecipadamente, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, nos aponta para a provável hipótese, a mais provável que eu creio no texto, é essa hipótese de que, ao ser dado aquele: irmãos, podem se servir. Já iam uns lá e já iam comendo, já iam fazendo o pratão e beleza, e é isso aí. Por que as pessoas fazem isso? Olha só. E há quem tenha fome, quer dizer, olha, meus irmãos, os jantares eram coisas grandes, eram cerimônias grandes, as igrejas eram grandes, então esse pessoal que comia muito, porque tinha gente, segundo o texto, que voltava com fome para casa. Olha só que a coisa ali era complicada mesmo. E apenas para os irmãos terem uma ideia, isso aqui era um reflexo da própria sociedade de Corinto. Esse negócio de você ir e comer demais era reflexo de um comportamento que aquela cidade tinha. É por isso que no 22 o apóstolo Paulo fala assim: não tendes porventura casas onde comer e beber? Se fosse no contexto de hoje, o apóstolo Paulo diria algo semelhante assim: vocês não têm restaurante, não? Que você pode ir lá comer e pagar e comer e comer? Mas naquele tempo não tinha restaurante, não tinha marmitex. Então a que o apóstolo Paulo se referia? Voltem, meus irmãos, por favor, para o capítulo 8, por gentileza. Versículo 10. Se alguém puder ler esse texto também para nós, por favor. 1 Coríntios 8, 10. Por favor. Quem puder ler, leia para nós. Bom, o que isso aqui nos aponta, meus irmãos? Se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo. O que isso quer dizer? Esse à mesa que aparece aí, dá a impressão que nós temos uma mesa e as pessoas estão sentadas para que se sirvam num lugar que teoricamente é um templo de ídolo. Como que a gente interpreta isso? Em Corinto, as casas onde você se podia alimentar eram também casas nas quais eram oferecidos sacrifícios rituais a ídolos. E essas pessoas comiam de que jeito? Elas não simplesmente se sentavam e elas se serviam, mas elas eram servidas e as mesas eram mais baixas porque as pessoas se reclinavam. Sabe aquela posição que você senta na praia, na sua cadeira de praia?
em que você relaxa um pouquinho, deitado um pouquinho para trás. Esse é o sentido do texto grego original correspondente a essa expressão aí, à mesa. Mais especificamente seria reclinado à mesa. Então, naqueles lugares, as pessoas não comiam sentadinhos assim, mas as mesas eram baixas e as pessoas se deitavam nas cadeiras próprias para isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que elas comiam, as mesmas pessoas que serviam a comida eram também as chamadas prostitutas cultuais de Corinto. Então as pessoas participavam de orgias sexuais ao mesmo tempo que elas se alimentavam. Pesado, né? Então, por que Paulo se incomodou com essa coisa dos apressadinhos irem comer? Porque essa era a cultura local. A cultura da cidade de Corinto era uma cultura voltada para o prazer. E para eles, prazer era as questões relativas à intimidade sexual e a questão da comida. Aí eles tiveram uma ideia. Por que a gente não une esses dois pontos? Então as pessoas que procuravam os templos idólatras eram pessoas que estavam ali conscientes de que o que elas queriam era um tempo bom de diversão para a carne de todas as formas possíveis. Paulo disse, na igreja não funciona assim, colega. Na igreja você não vem para ser satisfeito. Você não vem para pegar a sua parte e ir embora. Você não vem para participar de um momento apenas para você encher a pança do jeito que você fazia lá. E aí o que o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos? Vocês não têm lugar onde vocês fazem isso, não? É como se ele estivesse dizendo assim, se esse é o seu objetivo, você não tem que vir para a igreja de Cristo. Você pode ir lá para o templo idólatra. Por que Paulo falou dessa forma? Às vezes a gente vê Paulo sendo duro, né, no Novo Testamento, e cadê o amor que Paulo sentia? Como é que nós vamos falar com as pessoas assim? Irmãos, veja o que ele falou antes. Por que é bom ter divisão na igreja? Porque aí a gente vê quem está do lado da mentira e quem está do lado da verdade. Aí ele falou, se você está da mentira, então meu filho, seu lugar não é aqui não. Você vai lá para onde você pode viver nesse jeito, porque aqui você não vai viver assim. E aí, vejam irmãos, antes de falar da ceia, o apóstolo Paulo está falando sobre motivação para participar da ceia. E antes de entrar no aspecto ceia, eu quero entrar no aspecto comunhão da igreja com vocês, partindo pelo mesmo ponto que Paulo parte. Ou seja, qual é a sua motivação em estar na igreja? Por que você está aqui? A igreja não é o lugar onde você pode vir, se servir e ir embora. A igreja não é um lugar onde você vem, gosta e volta, ou não gosta e vai embora. De onde você tirou a ideia de que a igreja existe para satisfazer você? De onde você tirou isso? Essa é a motivação dos idólatras. E aqui, irmãos, a questão da idolatria é muito interessante, e eu sempre falo isso, mas de uma forma que você possa gravar e possa lembrar bem do que eu digo. Como que a gente presta culto a um Deus idólatra? É simples. O cristianismo nos ensina a nós fazermos o seguinte, negarmos os nossos prazeres, tomarmos a cruz e seguirmos a Cristo. Correto? Isso é o que o cristianismo ensina. Isso é o que Cristo ensinou. Agora, o ídolo não tem nenhum tipo de relação com isso. Então, como é que você presta culto ao Deus do vinho, por exemplo? Beba vinho. Você vê como a questão é interessante? Idolatria não é simplesmente você ter ali, lá na sua casa, uma imagem, um santo de barro, um santo de pau oco, ou qualquer coisa assim. Idolatria é quando você projeta no seu estilo de vida o seu próprio prazer. Ou seja, é fazer da sua vida o que você acha certo, sem nenhum tipo de lei maior que rege o seu comportamento. Quando você se sente livre demais para fazer o que você acha que tem que fazer, você está sendo idólatra. Como é que você presta culto, por exemplo, ao Deus da fertilidade? No caso do Antigo Testamento, um desses deuses era Baal. Resposta óbvia, não é? É por isso que os Baalins, que eram os seguidores de Baal no Antigo Testamento, eram também pessoas que abriam templos nos quais existiam chamadas prostitutas cultuais, em que você participava de uma orgia sexual dentro de um espaço de adoração, porque era assim que você louvava ao Deus Baal. Então, o ídolo é interessante por causa disso. Ele diz para você, do que você gosta? O que você quer? Vem para cá e faça isso, porque é assim que você vai ser feliz. O Deus cristão não é assim. O Deus cristão diz para você que
que todo ser humano, por causa dessa natureza corrupta, somos pessoas que não podem dar vazão aos seus próprios pensamentos. Não é isso que norteia, meus irmãos, a nossa vida. Nós não vamos à igreja porque a gente gosta. Nós não vamos à igreja por causa de motivações egoístas. Nós vamos à igreja porque nós temos que aprender qual é o estilo de vida aprovado por Deus. Nossa motivação é a obediência. No dia em que você não quiser ter nenhum interesse sobre a obediência, você para de ir na igreja. Simples assim. No dia que você se convencer que você é uma pessoa obediente, então você não precisa mais da igreja. É claro, esse julgamento é um julgamento que o apóstolo Paulo, lá no finalzinho desse texto, vai falar quais são as consequências dele. Mas por hora, fique com isso. O apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas: vocês não têm lugar onde vocês podem comer e beber desse jeito? Não venham achar que na igreja de Cristo é assim, não. E aí o apóstolo Paulo vai falar outra coisa interessante. No 22. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Vejam, irmãos, o que Paulo acabou de fazer aqui? Paulo está falando sobre a nossa comunhão, a nossa relação moral com Deus, nosso comportamento, mas ele também está falando sobre o próximo. E por que Paulo equipara o amor a Deus ao amor ao próximo? Por causa de uma razão muito simples. Não é isso que a lei faz? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ame o próximo. Quer dizer, como é que você vai amar o seu próximo se tudo que você quer é ser agradado? O apóstolo Paulo diz: não dá. Não dá. Se você está vivendo para ser agradado, o que o próximo é ou deixa de ser, o que o próximo faz ou deixa de fazer, para você não vai fazer diferença nenhuma. É isso que motivava os apressadinhos lá de Corinto a chegar e a se servir lá como se não houvesse amanhã. Eu estou aqui para comer, eu estou aqui para me alimentar, estou aqui para ser feliz. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vim fazer. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está falando a respeito disso porque ele quer orientar aqueles irmãos não somente quanto ao significado da ceia, mas também com relação à motivação da ceia. E a motivação não é ser agradado. Nós não vamos à igreja para sermos agradados. Os irmãos, algum comentário, algum acréscimo que os irmãos queiram fazer? Fiquem à vontade, pois não. Pois muito bem. Eu acho que esse link é muito correto, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, como você disse, que não é a ceia do Senhor que eles estão comendo lá. Porque quando você participa de uma coisa da igreja de Deus e é motivado pelo seu próprio interesse, então não é nada para o Senhor. Não tem nada de ceia do Senhor. O ritualismo, os elementos podem estar lá, mas não é para o Senhor. Então também não é do Senhor. Se não é pro Senhor, não é do Senhor. É interessante isso, né? E por que Paulo fala isso? Os irmãos se lembram da doxologia mais famosa de Paulo lá de Romanos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer dizer, se Deus criou alguma coisa, é dele. E se Deus criou alguma coisa, é para louvá-lo. Ou seja, é para ele. Então, se não é do Senhor, não é pro Senhor. E se não é pro Senhor, não é do Senhor. Muito interessante. Obrigado pela sua colocação. É um ponto que eu acredito é bem claro no texto e a gente pode ver. E Paulo, meus irmãos, diz que esse é o problema. Porque o versículo 22 vai terminar dizendo assim: que vos direi? Louvar-vos-ei? Paulo está dizendo: vocês querem que eu elogie vocês? Vocês querem que eu diga que vocês estão certos? Paulo diz: nisto, certamente, não vos louvo. Quer dizer, não dá. Então, meus irmãos, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos com isso que a questão da sua participação na ceia não tem a ver com esse aspecto simbólico que ela tem, e não tem respeito só à questão do ritual. Para que nós observemos devidamente a ceia do Senhor na nossa igreja, não é só uma questão de nós
prepararmos o ambiente. Mas é uma questão também que Paulo vai falar agora em sequência, que é a introspecção. É você dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Não só no momento da ceia, claro, mas também no momento em que você está aqui. Porque a igreja é coletiva, não sei se você reparou, mas você não está sozinho aqui. Você não está só você aqui, tem muito mais gente aqui. Então, se tem muito mais gente aqui, a ideia é que cada um não pode correr de acordo com as suas próprias motivações de vida, porque daí não é para o Senhor. Deu para entender esse ponto, meus irmãos? Mais alguma colocação? Alguma coisa a mais que dá para, ou alguma dúvida, quem sabe? Não? Pois bem, então fica aqui sobre a mesa, né, como diz, a proposta da gente fazer todo momento de ceia um grandioso banquete para a igreja. Só para a gente ver quem está do lado de quem. Já pensou que legal? Mas fica aí para a gente poder discutir isso mais para frente. Pois bem, como é que o apóstolo Paulo, tendo identificado o problema, e aqui, irmãos, eu repito só para ficar claro, você percebeu que a crítica de Paulo não é com relação ao simbolismo, também não é com relação aos elementos, mas é com relação à motivação das pessoas? Deu para perceber que a crítica de Paulo não tem nada a ver com o que eles faziam no sentido assim, simbólico, mas na maneira que eles participavam? Essa é a crítica de Paulo. E aí, como é que Paulo trata isso? Do 23 em diante, Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por que o apóstolo Paulo, meus irmãos, repassa esse ensinamento? Por que para ele era tão importante nós lembrarmos do significado da ceia? É por causa do seguinte: quando nós falamos e fazemos a palavra visual, por assim dizer, não pregada, mas a palavra por meio dos símbolos da ceia, o foco é o versículo 26. O versículo 26 nos afirma assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, o que vocês estão fazendo? O que o texto diz? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quer dizer, nós não estamos aqui simplesmente participando de algo pontual e ritualístico, mas nós estamos passando uma mensagem. Cristo morreu. E a ideia de Paulo lembrar da morte de Cristo e não da ressurreição é interessante também. A gente na ceia não tem que lembrar só que Cristo voltará, mas nós temos que lembrar que Cristo morreu. E por que você acha que o apóstolo Paulo evoca a lembrança da morte em específico aqui? Porque é claro que a ceia não é só a morte. O apóstolo Paulo sabia disso. A ressurreição também é contemplada. Por isso que nós fazemos o corpo, o símbolo do corpo é o pão e não mais a carne, como nós acabamos de falar aqui. Mas por que o apóstolo Paulo lembra da morte só aqui? Sim, eu acredito que a ideia da morte de Cristo ser o preço pago pela igreja é possível, e eu acredito que dá para a gente tirar mais algumas lições daqui. Meus irmãos, um dia, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos lá no monte, por isso o Sermão do Monte de Mateus 5, a 7, Jesus chegou a dizer o seguinte para eles: se o teu olho direito te faz tropeçar... Ninguém lembra que Jesus disse? Está todo mundo com os dois olhos aí, por isso que ninguém lembra, né? O que Jesus disse? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranque. Alguém aqui já fez isso? Não? Arranca. Arranque. Alguém já fez isso aqui? Todo mundo está com os dois olhos aí? Até eu, né? Mas a grande questão, meus irmãos, é por que Jesus disse isso? A preocupação de Jesus é assim, porque é melhor você chegar lá, faltando um olho, do que você ter os dois e ir para o inferno. Quer dizer, o que Jesus está querendo ensinar com isso? Jesus está querendo ensinar que a trajetória até o céu é fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Difícil. Por que ela é difícil? Por quê?
Porque a trajetória cristã é uma trajetória cheia de quê? Negações. Negações. Paulo está falando, gente, Cristo morreu. E a primeira coisa que ele teve que abrir mão para morrer era da sua glória. Cristo é o nosso maior exemplo de negação. Ele não diz isso em Coríntios, mas ele diz isso para os filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ele é o nosso exemplo de autonegação. Ele é o nosso exemplo de abrir mão de coisas. O nosso grande problema é que hoje nós achamos que a religião é uma religião que a gente segue sem abrir mão de nada. A gente acha que nós temos liberdade tanta que nós podemos simplesmente entrar, nós temos que ser aceitos e nós temos que ser amados e ninguém pode nos criticar e ninguém pode puxar nossa orelha, porque se puxar nossa orelha nós vamos embora. Irmãos, Paulo está dizendo, lembrem que Cristo morreu. Lembrem que Cristo é o exemplo maior do que nós estamos falando aqui. Lembre que Cristo mesmo disse, se fizeram essas coisas para mim, vão fazer muito pior para vocês. E nós estamos aqui, vivendo um estilo de vida, onde para nós, a melhor opção para a nossa religião, é a opção mais fácil. O cristianismo não é a opção mais fácil. Não é a opção mais confortável, mas é a única que chega lá. Então, se vocês têm procurado aí a questão da opção mais fácil, o seu objetivo não é o céu. O seu objetivo não é o céu. O seu objetivo não é a obediência. O seu objetivo não é a perfeição, não é a santidade. Quem está preocupado com o conforto, quem está preocupado com a opção mais fácil, é idólatra. Não está louvando a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Se vocês participarem com essa motivação egoísta da ceia, vocês estão dizendo e transmitindo um recado contrário. E em vez de sermos o povo que luta pela obediência, nós estamos sendo o povo que luta pelo conforto. Isso é muito difícil, porque o mundo que nós vivemos não é um mundo fácil. Ou é um mundo fácil? O mundo onde nós vivemos é um mundo fácil de ser vivido? Quem aqui acha que o mundo é fácil, que o mundo é bom? Como diria o Raul Seixas, o mundo é bom, Sebastião, né? Quem aqui acha isso? Agora, por que você acha que um homem como Raul Seixas disse que o mundo é bom, Sebastião? Você já fez uma investigação de como que ele vivia a vida dele? As pessoas que estão falando, não, gente, nós temos que viver. Nós temos que ter experiência, nós temos que viajar, nós temos que desfrutar o máximo dessa vida. Paulo tem um argumento, que eu acho que é um argumento assim, irrefutável, para as pessoas que pensam assim. Você vai morrer. Se você não viajou ou não viajou, um dia você vai morrer. Se você é pobre e é rico, um dia você vai morrer. Se você fez ou não fez, um dia você vai morrer. E aí? E aí? Se você foi ou não foi, você vai morrer. Cristo morreu. É claro que aqui a morte, meus irmãos, Paulo usa esse exemplo justamente porque ele quer lembrar aqueles irmãos de que a motivação da ceia não é pessoal. Então ele faz uma lembrança. Opa, vocês aí que estão achando que é igual viver para Cristo, é igual viver para os ídolos. Não é não. Não é não. Agora, qual é a solução que Paulo dá para isso? Sabendo de tudo isso, Paulo chama aqueles irmãos à seguinte reflexão, versículo 27. Por isso o quê? Porque a morte de Cristo é contemplada na questão da ceia e na comunhão. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Aquele que fizer o quê? Comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que ele será? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí, meus irmãos, eu lhes pergunto, o que é comer o pão indignamente? Vamos ver se você aprendeu. Eu vou te dizer o que não é, tá? O que não é. Se um dia você entrar aqui na igreja, num dia de ceia, e você entrar aqui, por exemplo, brigado com seu esposo, ou teve que dar uns gritos lá com seus filhos,
ou se desentendeu com alguém durante a sua semana, e você fala, ou você estiver vivendo uma vida longe de Deus, você fala assim, hoje eu não quero participar das ceias. Não é assim. Porque a razão pela qual não é assim, é um argumento simples e fácil. Se Deus levasse isso em consideração, meus irmãos, quem poderia participar da ceia? Será que tem alguém que consegue ficar um dia sem cometer pecado nenhum? Tem alguém que consegue? Não? Tem alguém que consegue ficar 12 horas, não 24, 12 horas sem cometer pecado nenhum? Não? Então eu vou diminuir mais, 6 horas. 3 horas. 1 hora. 5 minutos. Não tem jeito, irmãos. Então é isso que não é tomar parte da ceia. É isso que não é comer o pão indignamente, tá? Se um dia você chegar aqui e tiver com o seu coração pesado, porque aconteceu alguma coisa, eu sou o seu maior incentivador da ceia. Porque participar da ceia significa que você quer mudar o quadro. Você entendeu? Agora, o que é beber o cálice do Senhor e comer o pão indignamente? É quando você participa da ceia, esquecendo-se de que Cristo tem um corpo. Que Cristo tem um corpo e nós somos membros desse corpo. O corpo aqui, meus irmãos, é este corpo que a Bíblia fala que nós pertencemos. Então você tem que observar ao seu redor. Você tem que perceber que esse é o ponto que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. Como é que você está em relação ao seu irmão? Irmão mesmo, você tem a mesma fé que ele. Como é que você está? Será que você é um desses que tem tentado destruir a igreja com fofoca? Ai, pastor, mas eu não estou tentando destruir a igreja. Então tá bom, então eu vou fazer igualzinho o apóstolo Paulo fez. Ó, o pessoal da casa de Chloe está falando que tem problema e nós vamos resolver o problema. Você continua? Se você continuar, meus parabéns. Você quer construir, edificar a igreja. Mas se você não faz isso, você não está querendo construir a igreja. É esse ponto que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, irmãos. Comer e beber indignamente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo não tem a ver com se eu cometi ou não cometi pecado. Mas se eu estou tendo uma motivação egoísta na minha maneira de servir ao Senhor. Eu estou vindo aqui só porque eu gosto, porque no dia que eu não gostar mais eu vou embora? Ou eu estou aqui porque eu quero aprender a ser obediente? Eu estou aqui porque eu quero aprender a ser santo. Esse é o ponto, tá? E aí, o versículo 28 vai falar então o quê? Examine-se, pois, o homem. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos. Não é se você comete ou não comete pecado, porque aí o exame não precisa nem de exame. A questão do exame é que Paulo está querendo que você olhe para essa questão específica da comunhão. Como é que você está nisso aqui? E olha a orientação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o que depois? Coma. Percebeu? Examine-se e coma. O apóstolo Paulo não está falando assim, examine-se, pois, e aí você vê se você come ou se você não come. Não. O apóstolo diz, examine-se, pois, e coma. Quer dizer, você tem que se engajar nesse processo. Você tem que se engajar nessa igreja. Você tem que se engajar nesse ideal de construção da igreja. Ah, mas eu vou ter que abrir mão. Exatamente. Exatamente. Comer é a prova de que você está dando diante de Deus, que você está comprometido com a igreja e não consigo mesmo. Então coma. Até, irmãos, uma explicação quanto a isso. A única coisa na igreja presbiteriana do Brasil que tira uma pessoa da comunhão é a disciplina. Se essa pessoa estiver disciplinada administrativamente, eclesiasticamente pelo conselho, aí ela não toma parte na ceia. Por quê? Porque ela está sentindo o tratamento de Deus na vida dela, no sentido de que naquele momento ela não faz parte. Ela está sendo penalizada com isso, para que assim Deus trate no coração dela e ela anseie por fazer parte da comunhão de novo. E olha, eu não sei se você aqui tem exemplo, talvez pessoal ou talvez de alguém que você conhece. Mas quando a disciplina do Senhor é bem sucedida, aquela pessoa começa a arder de arrependimento, dizendo assim, eu não aguento mais ficar fora da comunhão. Eu não aguento mais ficar fora da graça, nesse sentido. Eu quero voltar. Eu quero mudar.
Então, irmãos, você não se tira, tá? Você não se tira da comunhão. O concílio ao qual você faz parte tira você da comunhão como autoridade de Deus na sua vida. Mas você não tem autoridade para se tirar a si mesmo, com o perdão da redundância, da comunhão. Você não tem essa autoridade. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Sabe por quê? Porque a gente não está falando aqui no texto inteiro que a gente não pode ser egoísta. A gente não está falando aqui que a motivação egoísta é o que faz com que a ceia do Senhor deixe de ser do Senhor. Então a primeira coisa que muda é o seguinte: não é o seu critério que define. Não é você que se tira e não é você que se põe. É a autoridade de Deus manifestada na igreja que faz isso com você. Não é você que determina o rumo. Não é você que diz quando quer ou quando não quer. Não tem nada a ver com a gente. E aí, meus irmãos, o versículo 29 fala assim, ó: quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, quem come e bebe sem observar o contexto da comunhão, o que o texto está dizendo? Come e bebe o quê? Juízo. Então é como se Paulo estivesse falando assim: você acha que você vai ficar fora do juízo de Deus? Vai comer sim. Você acha que você pode escapar do juízo de Deus? Vai comer sim. Sabe quando a sua mãe, ou o seu pai, ou você mesmo fez com o seu filho, obrigá-lo a comer brócolis e essas coisas assim? Então, o apóstolo Paulo está falando isso: vai comer sim. Vai comer sim. Porque se você estiver comendo em dia, Deus vai tratar de você, e Ele vai tratar, porque Deus só trata aqueles a quem Ele ama. Irmãos, qual é o argumento mínimo que seja que explique alguém querer ficar fora da comunhão de Deus, dos santos e da igreja? Não tem razão, a não ser que você não seja um cristão. Então o apóstolo Paulo diz: não, vai comer sim. Vai, porque Deus é que vai disciplinar você, não tem como fugir da disciplina de Deus. Vejam só, irmãos, como que Paulo trata isso aqui. Aí, do versículo 30 a 34, Paulo vai falar: olha só, eis a razão. É como se ele estivesse dizendo assim: se até agora vocês não entenderam, agora vocês vão entender. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo, obviamente, não está falando dessas debilidades físicas que a gente pode ter, como resfriado, dor nos ossos, dor na coluna, não é isso. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, é por isso que alguns de vocês, e olha como que ele fala no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos, e não poucos. Veja, Paulo demonstra um conhecimento específico daquele lugar. Ele está dizendo: é por isso que tem muita gente fraca e doente aí, e não poucos que dormem. Quer dizer, pessoa que ela está totalmente fora do processo aqui e da ideia por trás do cristianismo. Olha o que diz o versículo 31. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Meus irmãos, sabe por que tem gente fraca, doente ou até mesmo morta no nosso meio? É porque essas pessoas se julgam. Elas é que dizem o que elas são ou deixam de ser. Elas é que julgam elas mesmas. É como se Paulo, como eu disse, estivesse conversando com aqueles irmãos, falando assim: se vocês não entenderam ainda, então agora vocês vão entender. Essa aqui é a razão. Se você mesmo se julga, você não é julgado, porque você dá sempre certo. Esse é o ponto. Se você mesmo diz de você mesmo alguma coisa, você vai dizer alguma coisa ruim? Vou dar um exemplo aqui de auto-julgamento, que eu já fiz e que talvez você já tenha feito. Eu sou muito pecador, eu sou o principal dos pecadores, mas pelo menos eu não faço tal coisa. Eu tenho muitos erros, olha, eu erro assim, que vocês nem imaginam, mas isso aqui eu não faço. Auto-julgamento. Quer ver mais um? Olha, eu não recomendo a ninguém que viva que nem eu. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu faço aquilo que eu quero. Eu não entendo o porquê que essas pessoas fazem isso. Olha, não tem exemplo nenhum, viu? Eu não sou exemplo para ninguém. Mas olha como é que o apóstolo Paulo lidava com isso. Capítulo 11 ainda. Veja como tudo é encaixado na palavra de Deus, né? Capítulo 11, versículo 1. Alguém pode ler para mim? No mesmo capítulo, no primeiro versículo. Alguém pode ler para a gente, por favor?
O que Paulo fala em 11:1? Sede meus imitadores. Eu já vi algumas pessoas interpretando esse versículo e falando assim, o apóstolo Paulo podia falar isso porque ele era o apóstolo Paulo. Irmãos, pelo amor de Deus, o único exemplo perfeito na Bíblia, quem é? Quem é? Jesus. O apóstolo Paulo era perfeito? Infalível, como Jesus? Não, né? Então como é que o apóstolo Paulo fala para as pessoas imitarem a ele? O apóstolo Paulo era metido, não, pastor? Não, gente. O apóstolo Paulo era arrogante, né? Não. Sabe o que o apóstolo Paulo era? Convicto. Eu estou no caminho certo. Olha o que ele fala em sequência aí, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Percebeu? Se você está no caminho certo, você quer que as pessoas te sigam. Se você está no caminho certo, você se identifica. E você joga a sua cara para todo mundo bater, que nem o pessoal da casa de Chloe. Pode ir atrás de mim. Eu falei isso aí sim. Eu estou certo. Mas a pessoa da falsa humildade, eu digo falsa justamente por isso. Porque quando ela fala que ela não é exemplo para ninguém, ela fica só no tititi. Assim, ó. Não sou exemplo para ninguém, viu? Mas ela está lá tentando convencer, está lá fazendo fofoquinha, está lá para cá, está lá para cá. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se você de fato imita Cristo, então você diz para todo mundo que você está no caminho certo, que as pessoas podem ir atrás de você sim, porque você está no caminho certo. É que essa música é uma música linda, mas como ela virou a música tema do R.R. Soares, a gente parou de cantar na igreja, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Não volto não. O problema dessa música é que ela lembra o Show da Fé lá do R.R. Soares, né? Que é um programa da Igreja Mundial lá, Internacional da Graça de Deus. Mundial, internacional, tá tudo certo, né? Mas a grande questão aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo tinha uma visão muito alta sobre essa coisa da verdade. Eu estou indo à verdade, eu estou seguindo a verdade, então vocês podem ir atrás de mim, sim. Quem falou que não pode? Agora, as pessoas que elas querem se colocar como as humildes, elas estão só aí na surdina, não é? Então, irmãos, veja só o que Paulo, já que todo mundo já chegou, me permita apenas encerrar com o 31 e com o 32. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí o 32 fala assim, mas quando julgados, nós somos disciplinados por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para não sermos o quê? Condenados. Então, esse é o ponto que eu quero colocar para você. Você quer ser salvo ou você quer ser condenado? Então, como Paulo fala aos Efésios, vejam prudentemente como é que vocês andam, tá? E vamos lembrar da comunhão. E vamos lembrar que nós não podemos ser egoístas no trato com a igreja de Cristo. E que Deus os abençoe, meus irmãos, e faça de nós e da nossa igreja uma igreja que se deleita na comunhão de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.